Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui nesse seminário de carismas, que foi preparado com muito carinho para você, refletindo sobre essa realidade dos carismas, que fazem parte da experiência carismática, que fazem parte da experiência do batismo no Espírito Santo. Os carismas são para a vida da igreja, para a vida da comunidade cristã, e nós devemos nos abrir a eles sem medo, sabendo que eles são úteis e próprios para a edificação da igreja. São Paulo fala isso na sua carta aos Coríntios, no capítulo 12, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, que nós estamos utilizando como referência. No versículo 7 ele diz, a cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Nós já refletimos sobre vários carismas, que são manifestações do Espírito para o bem da comunidade. O dom das línguas, o dom da interpretação, o dom da profecia, o dom das curas, o dom dos milagres. E hoje nós vamos refletir sobre um dom importante, que São Paulo diz aqui, é dado o discernimento dos Espíritos. O que seria esse discernimento dos Espíritos? Nós sabemos que o ser humano ele é influenciado por várias experiências, por vários, entre aspas, espíritos. E é necessário que nós discernamos, que nós conhecemos qual é a origem daquela inspiração. Se aquela inspiração vem do Espírito Santo, se vem do nosso próprio espírito ou se vem do espírito maligno. O dom do discernimento dos espíritos é exatamente esse carisma de identificar a origem da inspiração. Esse dom é fundamental para a direção da comunidade, que é influenciada por vários, como eu dizia, espíritos. E nós precisamos saber qual é o Espírito de Cristo, qual é o Espírito que anima aquela comunidade, aquela ação. Fique conosco durante essa aula e essa reflexão e aprenda um pouco sobre o discernimento dos Espíritos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, meu querido e minha querida, para mais uma possibilidade de refletirmos sobre a graça, sobre o poder de Deus atuando na nossa vida através deste seminário na TV. Você é o nosso convidado, você é o nosso amigo, você partilha conosco, então seja muito bem-vindo, porque tenho certeza que Deus tem algo a dizer no seu coração e no meu. Hoje, de maneira especial, meu irmão e minha irmã, dando sequência no nosso seminário sobre carismas, eu quero compartilhar com vocês sobre um carisma muito especial, que às vezes a gente não dá tanta ênfase a ele, mas ele tem um papel muito importante na nossa caminhada, na vida de fé, na nossa vida de comunidade, na nossa missão eclesial. Muita gente usa essa palavrinha, mas poucos de nós entende o seu significado. Pois é, eu queria compartilhar com vocês agora, de novo, lá no texto da carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, quando São Paulo, no versículo 10, vai dizer que o Espírito Santo deu a o discernimento dos Espíritos. Discernimento dos Espíritos nós vamos compartilhar. Mas eu queria antes falar para você que qualquer dom, qualquer carisma, ele está atrelado, ele está ligado, ele está completamente dependente do Espírito Santo atuando na vida do cristão. Nós não seremos carismáticos porque manifestamos um determinado dom, profecia, dom de cura, dom de milagres, dom de orar em línguas. O que nos torna carismáticos, meus irmãos e minhas irmãs, é, na realidade, a nossa dependência do Espírito Santo. É o fato de nós ficarmos na sua dependência, é o fato de nós estarmos completamente à mercê da sua ação na nossa vida, no nosso ministério, no nosso cotidiano, produzindo em nós o que nós chamamos de vida no Espírito. Só é carismático aquele que vive a experiência do batismo no Espírito Santo no seu cotidiano. E vivendo essa experiência poderosa do batismo no Espírito Santo, na sua vida, no seu cotidiano, nos seus projetos, é capaz de se deixar agir, é capaz de se deixar tocar, é capaz de se deixar conduzir pela força e pelo poder do Espírito em todas as situações. E de maneira especial, eu quero falar para você, a fé é necessária para nós.
Sem a fé, nós não conseguimos fazer a experiência do poder de Deus. E sem a fé, nós também não experimentamos essa total dependência em relação ao Espírito Santo, em relação à atuação do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos dele, nós dependemos dele, nós temos sede dele atuando em nós. E quando a gente deposita-se completamente no Espírito Santo, quando a gente fica completamente na dependência do Espírito Santo, nós estamos nos colocando à disposição da sua onipotência. E aí, quando a gente fica à disposição da onipotência do Espírito Santo, ele vai suscitar em nós o dom carismático da fé, que vai levar a gente a ficar cada vez mais comprometidos, cada vez mais imbuídos, cada vez mais imersos, cada vez mais dependentes da sua graça e da sua misericórdia agindo em nós. E aí, por meio desta fé poderosa no Cristo Jesus, por meio dessa fé poderosa, dessa fé carismática, fruto do Espírito Santo agindo na nossa vida, a gente começa a ter mais condições de perceber o que nos rodeia, a perceber e a distinguir as coisas que estão ao nosso redor, as coisas espirituais ou as coisas da carne, as coisas que nos arremetem para Deus, que nos levam para Ele, ou aquelas que tentam nos tirar dele, porque não são obra nem humana e nem divina, mas obra do espírito maligno. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós somos convidados hoje a refletir um pouquinho, a compartilhar um pouquinho sobre o discernimento dos espíritos. A palavra discernimento vem de uma expressão grega, diácrisis, que em geral significa distinguir, diferenciar entre coisas diversas. Tentar compreendê-las, tentar conseguir fazer uma distinção das coisas que são diversas ou contrárias. Isso é o significado da palavra discernimento. E por que a gente precisa tanto desse dom? Você deve se lembrar que São Pedro, na sua primeira carta, diz assim: o inimigo, o diabo, o maligno, está ao nosso redor como um leão, à nossa espreita, esperando ali para nos agarrar, para nos atacar. Como nós sabemos que o espírito maligno nos ronda para roubar de nós a fé, como nós sabemos que o espírito maligno está o tempo inteiro ao nosso derredor, tentando incutir em nós o racionalismo, o relativismo, o secularismo, o ateísmo e todos esses ismos que não nos levam para Jesus, nós precisamos desse dom do Espírito Santo que vai nos fazer ficar ligados nessa atuação, não só do diabo ao nosso redor, mas também das coisas que motivam as nossas ações, seja o nosso espírito humano, seja o espírito maligno, ou quando é o Espírito de Deus atuando em nós. Por isso a gente tem tanta necessidade desse dom. Repare que o dom do discernimento dos espíritos é um dom que não diz respeito à minha opinião sobre algo. Não diz respeito ao meu juízo sobre algo, o juízo que eu formo de uma situação, de uma pessoa, da bondade ou da maldade de alguém. Não, discernimento dos espíritos não se trata disso. Ele é um dom sobrenatural e gratuito. E que a gente tem que pedir para poder fazer essa operação em nós, para conseguirmos distinguir as coisas que nos motivam, as coisas e sentimentos que nos rodeiam, os projetos que às vezes a gente formula para a nossa vida. Discernimento dos espíritos é fundamental. Essa capacidade humana de discernir, de distinguir, de fazer senso das coisas. Sim, mas essa capacidade sozinha, ela não discerne os espíritos que estão ao nosso redor. Porque nós só temos a capacidade natural. Portanto, eu só posso refletir sobre aquilo que me motiva a nível interior, na minha psique, na minha inteligência, dos meus afetos. Mas eu não posso discernir, por exemplo, quando numa situação que me rodeia, aquilo que me move não ser um espírito de Deus ou maligno. Essa capacidade nenhum ser humano tem. Ele precisa de um dom do alto, para fazer a justa distinção das coisas que nos aproximam de Deus ou daquelas que tentam nos tirar de Deus.
Isso é literalmente o discernimento dos espíritos. Portanto, é um dom sobrenatural. Dom que Ele nos dá, meu querido, minha querida, através da oração. E, portanto, a gente deve pedir. A gente deve pedir que o Espírito suscite em nós, na nossa vida, esse dom especial e maravilhoso, para que a gente consiga fazer a distinção das vozes que ecoam dentro de nós, dos movimentos que ecoam dentro de nós, das situações que corroboram ou não para a nossa vida. Porque em tudo na nossa caminhada, nós vamos nos deparar com essas diversas situações contrárias. Deus e o diabo, o pecado e a graça, o homem e o espírito, o tempo inteiro nós vamos nos confrontar. Mas para que a gente aprenda a fazer essa distinção, para a gente poder conseguir entender, é necessário que tenhamos um auxílio do céu. É necessário que Deus venha em nosso socorro e suscite, capacite-nos através do seu Espírito Santo, para a gente poder distinguir que inimigos nos rodeiam, que situações permeiam a tentativa do inimigo de nos derrubar. São João da Cruz dizia que a gente tem 3 grandes inimigos: o demônio, a carne e o mundo. Vou repetir. Ele dizia que a gente tem 3 grandes inimigos na nossa caminhada de fé, na nossa vida no Espírito: o diabo, o demônio, a carne e o mundo. Existem apelos que são carnais, portanto, da nossa natureza. Existem apelos que são mundanos, sociais, culturais. E existem apelos também espirituais, porque o demônio é um ser espiritual. E a gente precisa, com a ajuda desse dom sobrenatural, conseguir distinguir que inimigo atua, que inimigo opera, que motivação pesa diante da nossa vida, diante das nossas ações e diante das nossas opções. Discernir é preciso, meu irmão. Nós precisamos do discernimento. Nós precisamos ser acudidos por esse dom sobrenatural que, nas circunstâncias mais especiais da vida, vem falar conosco, vem nos instruir, vem fazer com que a gente reflita diante daquela situação, para que a gente saiba como nós devemos agir, para que a gente saiba como julgar a situação, a ocasião que está se operando em nós, por meio de nós, às vezes também. O discernimento dos espíritos é um dom extremamente necessário para a nossa vida de caminhada cristã, para a nossa vida de comunidade. É um dom para a gente conhecer as realidades espirituais, para a gente poder fazer a diferenciação daquilo que é visível do mundo invisível, para a gente conseguir entender que projetos o nosso coração se inclina, para a gente conseguir entender, para a gente conseguir discernir e conceber quais são as implicações e as inclinações que estão presentes em nós. É fundamental que a gente peça esse dom, que abre os nossos olhos interiores. Se a gente pudesse fazer uma alusão ao discernimento dos espíritos, a esse dom do discernimento dos espíritos, é ele que vai abrir os nossos olhos para o que é invisível. É ele que vai abrir os nossos olhos, é ele que vai abrir a nossa visão, vai fazer a gente enxergar aquilo que só pela nossa natureza humana a gente não poderia enxergar. Nas mais diversas situações, na vida de comunidade, na nossa ação pastoral, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, nós temos necessidade. Por isso a gente pode falar também que o discernimento dos espíritos é como se fosse um dom protetor dos outros dons. É isso mesmo, é um dom que protege os outros. Porque ele não vai estar julgando o homem, ele não vai estar julgando a ação divina, não vai estar julgando a ação do homem, vai estar julgando que ação se manifesta no homem. Se essa ação vem de Deus, se essa ação vem do inimigo, ou se essa situação é pura e simplesmente fruto da nossa natureza. Lembre-se que nós estamos envoltos de uma realidade espiritual que nos cerca, porque nós somos homens espirituais. Mas esses homens espirituais que nós somos, sofrem as dores do cotidiano. Esses homens espirituais sofrem as contingências da vida, que às vezes geram um certo apelo interior. Como é que a gente vai distinguir as coisas, distinguir essas motivações, distinguir essas operações que atuam em nós? Só por meio do Espírito Santo. Somente por meio dele é que a gente consegue conceber o que atua dentro de nós.
São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, vou tomar aqui, no capítulo 8, no versículo 26, elucida bem para a gente o que é esse dom do discernimento dos Espíritos. Veja, São Paulo, falando na carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 26, diz: o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir nem como pedir, mas é o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. Paulo está nos ajudando aqui a entender que é o Espírito Santo quem gera em nós a capacidade de perceber as situações que nos rodeiam. É discernimento dos Espíritos porque é Ele que vai nos ajudar a detectar em nós, nas situações que nós vivenciamos na nossa vida de igreja, na nossa vida de comunidade, no grupo de oração, na reunião de serviço, na vida familiar, é o Espírito Santo que vai ajudar a gente a compreender aquilo que está natural, aquilo que está anormal e aquilo que é sobrenatural. Por isso, um dom que a gente às vezes quase não ouve falar nas nossas reuniões de oração. É normal que nas nossas reuniões a gente peça mais a cura, o milagre, as palavras de ciência, mas a gente não pode se esquecer do efeito benéfico que o dom do discernimento dos Espíritos pode gerar em nós. Essa capacidade que nós não teremos sem o auxílio dele. Por isso, meu irmão e minha irmã, peça que o Espírito Santo te ajude a discernir. Peça que o Espírito Santo se derrame sobre a sua vida para que você consiga entender o que está circundando a sua vida de fé. Que motivações, que espíritos estão lhe motivando nesse momento. Se é o Espírito de Deus, se é o Espírito do mundo, se é o Espírito maligno. Pedir o Espírito Santo para que a gente faça a justa distinção desse movimento que nos rodeia. Esse é o discernimento dos Espíritos. E nós não podemos abrir mão dele. A gente não pode considerar o discernimento dos Espíritos como um dom qualquer, mas profundamente benéfico, porque é ele que vai nos ajudar a distinguir e até mesmo a perceber se aquilo que nós procuramos, aquilo que nós desejamos, aquilo que a gente tanto anseia na nossa vida de fé, é o tesouro, é a pérola preciosa que a gente tanto quer, ou se é apenas mais uma muleta que a gente está querendo carregar. Por isso, meu irmão e minha irmã, esse dom que protege a ação dos outros dons, ele nos ajuda a identificar aquilo que vem de Deus, nos ajuda a, talvez compreender racionalmente, não, mas se adequar à ação dele, se adequar à ação de Deus na nossa vida. O discernimento dos Espíritos nos propõe isso. O discernimento dos Espíritos nos ajuda a identificar o que é de Deus, o que vem dele, ou até mesmo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Pelo discernimento dos Espíritos, nós vamos ver Jesus em diversas situações, diz os evangelhos, Jesus tendo que utilizar o discernimento dos Espíritos nas situações mais diversas da sua vida. Quando ele está diante dos fariseus, quando ele está diante daquelas pessoas que só querem ver dele a cura. A nossa vida é assim também. Nós somos chamados a fazer uma experiência positiva da ação poderosa de Deus que nos ajuda a discernir aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito, aquilo que realmente vem de Deus. O discernimento dos Espíritos, portanto, meu irmão e minha irmã, é profundamente necessário para nós. Na nossa vida comunitária também. Porque, embora a gente seja humano, nem tudo que a gente vivencia no nosso cotidiano é humano. Nem tudo que a gente vivencia na nossa vida de igreja vem só de nós. Claro, porque em nós está o tempo inteiro esse movimento. O divino nos ajudando e a nossa natureza sendo ajudada pelo divino. Mas nesse movimento contínuo da graça, em que o divino vem até nós e a gente se entrega até o divino, entre esse movimento sempre se interpõem algumas coisas que não vêm de Deus. Algumas coisas que às vezes são só do nosso movimento humano, dos nossos sentidos, dos nossos afetos, dos nossos desejos, das nossas vontades. Mas se a gente não sabe como lidar com isso, acaba acontecendo muitas vezes que a gente é peneirado pelo diabo e a gente nem percebe. Porque a gente não usou essa graça especial chamada discernimento dos Espíritos. Diante de todas as situações, a gente tem que pedir. Das situações particulares,
mas também diante das situações comunitárias. Quantas situações às vezes você vive na sua vida de comunidade, no seu grupo de oração, no seu núcleo de serviço? Quantas? Quantas situações às vezes você se depara em que uma realidade, uma situação levou você a agir de uma forma que depois você se arrependeu? Ou até mesmo uma situação em que a comunidade queria realizar algo, pensou em certos objetivos, né? Mas eles não se concretizaram, porque entre realizar o objetivo e começar a realizar as coisas, tinha algo que atrapalhava. Como é que a gente pode fazer tudo isso se não pedimos o discernimento? É fundamental. Essa é uma palavra que sempre me encantou. Quando eu comecei a participar da vida de igreja, lá com 17 anos, em 1991, eu me lembro dos meus amigos do grupo de jovens falando sempre essa expressão, discernimento. E olha quanto tempo demorou para eu entender o que significa o discernimento. Essa capacidade de distinguir, essa capacidade de diferenciar, só que limitada no nosso campo humano. Muito limitada. Agora, pelo Espírito Santo, a gente consegue fazer a experiência de uma verdade, a gente consegue fazer a experiência de uma potencialidade que vai nos capacitar, que vai nos iluminar, vai iluminar o nosso interior para que a gente consiga abrir as nossas consciências, para que a gente consiga experimentar nos nossos afetos e a gente consiga compreender que vozes têm falado com a gente, que vozes têm nos inclinado, que vozes têm soprado algo no nosso coração e no nosso interior. Pelo discernimento dos Espíritos, a gente consegue discernir voz de Deus, voz do inimigo e minha voz. São tantos os trechos da Sagrada Escritura, mas uma de maneira especial nos motiva nisso. Queria que você aí em casa tomasse o Evangelho de São João, lá no capítulo 10. Eu acho muito interessante esse texto, porque ele faz, de certa maneira, a gente entender o que significa o discernimento dos Espíritos. João, Evangelho de João, no capítulo 10, nós vemos Jesus falando assim: em verdade eu vos digo, quem não entra pela porta no redil onde estão as ovelhas, mas sobe por outro lugar, esse é o ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas escutam a sua voz, ele chama cada uma pelo nome e as leva para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, ele caminha à sua frente e as ovelhas seguem porque conhecem a sua voz. Mas, quando é um estranho, porém, não seguem, mas fogem dele porque não conhecem a voz dos estranhos. É um texto que Jesus está falando do bom pastor, a parábola do pastor e do seu rebanho, mas que nos ajuda, que ilustra para a gente o peso, o papel do discernimento dos Espíritos. Como é que a gente vai discernir, distinguir a voz do bom pastor em nós? Através do discernimento dos Espíritos. Como é que nós vamos discernir aquilo que é motivação que vem de Jesus? Como é que nós vamos nos inclinar para essas motivações se nós não tivermos o auxílio da graça, o auxílio sobrenatural da graça, ajudando-nos a compreender, ajudando-nos a diferenciar as nossas motivações das motivações que Deus planta em nós. Por isso, meu irmão e minha irmã, esse dom é tão importante para nós. Por isso, se você até hoje não pediu, peça. Se até hoje a gente não pediu a graça de Deus, o discernimento, hoje é o dia de nós falarmos para Ele: Senhor, nós queremos aprender a distinguir, nós queremos aprender a diferenciar, nós queremos aprender a entender e a conceber quais motivações nos motivam e inclinam a nossa vida, Jesus. Aí na sua casa, meu irmão e minha irmã, eu quero convidar você a fazer esse pedido agora, a fazer esse pedido ao Espírito Santo, diante da situação que você estiver vivendo, na situação que precisa de um direcionamento, de uma distinção, de uma orientação. Você pode pedir o auxílio do Espírito Santo e ele virá sobre sua vida. E vai ajudar você a entender qual caminho, qual inclinação e qual motivação deve tomar e deve seguir. Por isso, esse é um dom que não pode faltar na nossa vida. Sobretudo para aqueles que são pais,
mães, maridos e esposas, o dom que nos ajuda a distinguir os apelos da nossa vida de fé.